Olá, meu nome é Gustavo Cavalcante Batista, do oitavo ano A, e esse é o meu trabalho de História do professor Antônio Batista. Introdução. Este trabalho falará um pouco sobre a escravidão no Brasil, uma instituição que ocorreu principalmente com os nativos do Brasil, mas que devido à demanda por mais força de trabalho também envolveu o povo africano, que durou do século XVI ao século XVII. Escravidão no Brasil. A escravidão foi uma instituição que se estabeleceu no Brasil por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses. Isso ocorreu a princípio com os nativos e pela escravização dos africanos que chegavam no Brasil pelos tráficos negreiros. Escravização dos indígenas. Os indígenas foram a principal mão de obra escrava dos portugueses até meados do século XVII, quando então começaram a ser superados em números pelos escravos africanos. Escravizar um indígena em comparação com um africano era muito mais acessível para os colonos portugueses, mas uma série de questões tornavam essa prática mais problemática. Primeiro havia a questão cultural, uma vez que os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo para a produção de excedente, o que fazia parte da cultura europeia. Além disso, os indígenas eram vistos pelos padres jesuítas como rebanho em potencial para serem convertidos ao catolicismo. Isso criava um impasse muito grande, porque os colonos queriam escravizar os indígenas irrestritamente, enquanto que os jesuítas criavam barreiras para isso. Os conflitos entre colonos e jesuítas foram frequentes e foi muito comum que bandeirantes atacassem missões jesuíticas para sequestrar os índios instalados lá e revendê-los como escravos. De toda forma, a presença dos jesuítas contra a escravização dos indígenas poderia gerar inúmeros problemas jurídicos para os colonos que não os escravizavam em caso de guerra justa. Escravização de africanos. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortunas ao longo de 3 séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas na costa africana desde o século XV e desde então mantinham relações comerciais com reinos africanos, dos quais incluíam a compra de escravos. À medida que a colonização do Brasil se desenvolveu, a necessidade por trabalhadores era tão grande que fez que esse comércio prosperasse em larga escala. O sucesso do tráfico negreiro está relacionado dessa forma com a necessidade da colônia por trabalhadores, e esse negócio foi altamente lucrativo para os traficantes, assim como para a coroa. Os escravos que trabalhavam na casa grande, residência do senhor de escravos, eram mais bem tratados, mais bem alimentados e mais bem vestidos em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura ou no engenho. Existiam também escravos que trabalhavam nas cidades em ofícios dos mais variados tipos. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros utilizavam máscaras de ferro, utilizada para impedir os escravos de engolir diamantes nas regiões mineradoras, ou para impedir que se embriagassem, ou mesmo para impedir que cometessem suicídio por meio de ingestão de terra. Os escravos africanos, porém, não aceitavam a escravização e a violência direcionada a eles de maneira passiva. A história da escravização
O Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos, que fugiam, formavam quilombos e revoltavam-se, matavam seus feitores e senhores, etc. Dois grandes episódios de resistência escrava foram a formação do Quilombo dos Palmares e a Revolta dos Males. Fim da escravidão. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir o trabalho escravo. Isso ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1880. O fim da escravidão no Brasil não foi por um ato de bondade da monarquia brasileira, mas foi uma conquista realizada por meio do engajamento popular e da resistência dos escravos. Conclusão: este trabalho falou sobre o terrível momento da escravidão no Brasil, um período que durou 300 anos para acabar, mas que até hoje são sentidas as suas consequências para os povos, tanto africanos quanto indígenas.